Ok, irmãos, vamos continuar aqui estudando a geografia do mundo do Novo Testamento. Na aula passada, a gente centrou as nossas atenções na geografia importante para a gente entender os evangelhos. Ou seja, a gente focalizou na Palestina nos tempos de Jesus. Nessa aula, eu quero chamar a sua atenção para nós entendermos a geografia geral do Novo Testamento, ou mais propriamente as províncias romanas, o mundo romano no período do Novo Testamento. Então vamos lembrar aqui algumas coisas básicas, importantes de nós lembrarmos a respeito da província de Israel, da Palestina, no tempo do Senhor Jesus Cristo, certo? É muito importante que você entenda aqui as províncias que existiam na Palestina no tempo de Herodes ou no tempo de Jesus. Você tem aqui a província da Judéia, a província da Galileia, que incluía a Galileia e a Pérea, certo? E essa aqui província, que era a província de Filipe, que incluía a Itureia, Betaneia, Traconites, Auranites, ok? Então, todas essas regiões, essas eram as principais províncias na época do Senhor Jesus Cristo, as principais províncias romanas na região da Palestina. Lembrando que essas províncias antes eram juntas, governadas por Herodes o Grande. Com a morte de Herodes o Grande é que houve essa divisão, certo? Também muito importante nós lembrarmos aqui das principais cidades de Israel e onde elas se encontravam. Então, a cidade onde o Senhor Jesus Cristo morava, a cidade de Cafarnaum, a cidade do primeiro milagre aqui, Caná, a cidade em que Jesus cresceu, a cidade de Nazaré. Lembre-se também aqui do Mar da Galileia, muito importante lembrarmos do Mar da Galileia, certo? E as cidades principais da região da Judéia, no caso Jerusalém e Belém, foram as cidades onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, no caso Belém, e onde ele desenvolveu boa parte do seu ministério e foi crucificado, que é a cidade de Jerusalém. Então isso vai ajudar você a ter uma boa noção também, vamos lembrar aqui do Rio Jordão, que cortava aqui as províncias e ligava então o Mar da Galileia com o Mar Morto, certo? Aqui está o Mar Morto, eles eram ligados pelo Rio Jordão. Então, essas aqui são as principais cidades e com isso você já consegue se localizar melhor à medida que você vai ler os evangelhos, certo? Então, essa aula eu quero agora apenas observar com vocês o mapa do Império Romano e entender então quais eram as principais províncias do Império Romano e onde elas se localizavam, certo? Então, aqui está o mapa das províncias romanas. Então, inicialmente, eu quero chamar a sua atenção para cá. Ó. Aqui está a província da Palestina, certo? Essa aqui é a região onde se localizava a província da Palestina. Você tem aqui Jerusalém como a sua principal cidade. Acima, ou vamos começar aqui abaixo da província da Palestina, você tinha o Egito. E veja aqui a cidade de Alexandria, que eu já mencionei a vocês, ficava aqui nessa região. Acima da província da Palestina, você tem então a província da Síria, com a principal cidade sendo a cidade de Antioquia. Então isso daqui é a geografia daquilo que a gente já havia comentado, certo? Que a província da Palestina ficava entre o Egito e a Síria, com as principais cidades de Antioquia e Alexandria, que eram cidades que tinham bastante influência judaica. Ok, então vamos avançar. Aqui, deixe-me apagar essas daqui. Vamos então para mais uma província aqui do Império Romano, muito importante, que era a província da Ásia. A província da Ásia, pessoal, ela englobava toda essa região aqui, certo? Essa região que eu estou marcando com vocês aqui no mapa, e tinha a sua principal, como sua principal cidade, a cidade de Éfeso, certo? Então aqui você tem a cidade de Éfeso aqui embaixo, ela era a principal cidade da província da Ásia. Além da cidade de Éfeso, você também tinha ali naquela região próximo as cidades de Laodiceia,
a cidade de Colossos, ok? Eram as cidades que você tem mencionadas ali no Novo Testamento. Essas cidades ficavam na província da Ásia, certo? Ainda aqui dentro da região da Ásia, outra província importante que nós precisamos saber, que não aparece aqui no mapa, mas ela ficava mais ou menos aqui nessa região que está sendo marcada, é a província da Galácia, certo? Onde ficavam as igrejas da Galácia, ou os Gálatas, como é traduzido aqui para o português. Onde você vai ter ali as cidades de Listra, Derbe e Icônio, que fizeram parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi onde ele centrou a sua atenção e para quem ele escreveu a carta aos Gálatas. Ficava nessa província que ficava aqui no centro-sul, ali da região da Ásia, certo? Então é importante também você ver aqui no mapa a região de Chipre, que leva destaque por ser a região onde Barnabé, a região de Barnabé, onde Barnabé nasceu e cresceu, certo? E onde o apóstolo Paulo começou o seu trajeto para sua primeira viagem missionária, e ali João Marcos desistiu. Ficava aqui nessa região de Chipre, certo? Avançando então, aqui no centro do seu mapa você tem a província da Macedônia, certo? A província da Macedônia era uma província onde tinha uma cidade romana, uma cidade que eu expliquei para vocês que quem nascesse nela tinha cidadania romana, que era a cidade de Filipos. Filipos ficava aqui na Macedônia, certo? O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, teve um intenso trabalho aqui na Macedônia, e inclusive você tem a cidade de Filipos e também a cidade de Tessalônica. Eram cidades que ficavam na província da Macedônia. E logo abaixo da província da Macedônia você tem a província da Acaia. A província da Acaia é o que hoje nós chamamos de Grécia, certo? Era onde ficavam os gregos. E nessa província da Acaia você tem as principais cidades mais conhecidas, são a cidade de Atenas e a cidade de Corinto, certo? Que é mencionado no Novo Testamento, para onde o apóstolo Paulo exerceu forte ministério e escreveu as cartas aos Coríntios, ok? Então ficava aqui a região da Macedônia e a região da Acaia, lembrando também bem aqui embaixo, certo? A região de Creta, a ilha de Creta, que fica onde o apóstolo Paulo fez um ministério ali, começou o ministério ali e deixou Tito para continuar o trabalho em outras regiões, certo? Avançando aqui, agora vamos para a província da Itália. Província da Itália, certo? É onde ficava a capital do Império Romano, a cidade de Roma, ok? Então aqui é uma província citada no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus ela é mencionada, a Itália, e fica ainda onde é hoje, certo? Até hoje o nome daquele país, esse país que parece uma bota aqui, é o país Itália, onde ficava a capital do Império Romano, ok? E ainda mencionado no Novo Testamento é a província da Espanha, que ficava aqui no extremo ocidente do Império Romano, certo? Que o apóstolo Paulo menciona que queria ir a Roma para então ter suporte para chegar até a Espanha. Então essas são as principais regiões mencionadas no Novo Testamento, ok? Então se você ainda não era familiarizado com essas regiões, agora você é capaz de se localizar à medida que você ler o Novo Testamento, certo? Então à medida que começarmos a estudar cada um dos livros do Novo Testamento, a fazer um panorama de cada um dos livros, você então já vai estar muito bem localizado a respeito da geografia em que esses livros se encontram. Por exemplo, quando eu mencionar
certo? Que a carta de Paulo aos Filipenses ficava na região de Filipos, na Macedônia. Quando eu mencionar isso, já não será mais necessário eu mostrar o mapa para vocês, porque vocês já saberão mais ou menos onde fica a Macedônia e a cidade de Filipos, certo? Então é isso, irmãos. A gente então termina por aqui essa aula. Na próxima aula, então, a gente avança no nosso conteúdo de Panorama do Novo Testamento. Fique com Deus e até lá.